Quer se atualizar e saber o que o mundo está discutindo sobre as lesões esportivas? Então vamos fazer um resumo do que foi o último encontro anual da SBRAT, a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia Esportiva, onde a gente teve a oportunidade de discutir tudo isso. Vou fazer um resumão, uma síntese para vocês de tudo mais importante que a gente discutiu lá no Rio de Janeiro no nosso congresso. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, e vamos lá para esse resumo. Bom, já de início o congresso já foi aberto com uma mesa falando de talvez o tema que está em maior ascensão no mundo no momento. É a menina dos olhos, é a bola da vez, que é a medicina regenerativa. Mas o que é medicina regenerativa? No contexto geral, é uma área muito ampla que estuda diversas coisas, mas no contexto esportivo e para efeito de discussão de maneira mais simples aqui, que a gente não tem muito tempo, é basicamente a parte da medicina que se dedica a estudar técnicas e métodos que vão tratar lesões, curar lesões, acelerar a reabilitação de lesões com o uso da otimização da capacidade do organismo. O que é isso? A gente vai usar técnicas muitas vezes, e a maior parte delas, usando enxertos do próprio corpo para estimular a cicatrização dos tecidos lesionados. Como assim, Inácio? Vamos supor que eu tenha um tendão machucado e ele vai ter um tempo de cicatrização, como tudo no nosso corpo. Eu quero acelerar ou, no mínimo, dar um estímulo maior para que ele cicatrize de melhor maneira ou mais rápido. O que eu posso fazer? Nós retiramos células do nosso corpo de alguns locais específicos, e esses locais, os mais utilizados são ou dos nossos depósitos de gordura, ou da nossa medula óssea, do sangue da bacia, ou do sangue periférico, do sangue que circula nas nossas veias através de uma punção. Esses enxertos são preparados no laboratório e depois são aplicados no local de lesão. E isso, grande parte dos trabalhos tem mostrado que as mais diversas técnicas tendem a acelerar e a estimular a cicatrização das mais diversas lesões. Então essas são as principais técnicas de medicina regenerativa e foi o que abriu o congresso em uma das mesas falando a respeito de qual a situação disso no mundo e de que maneira tem sido utilizado isso para as lesões esportivas e qual a atual situação disso no Brasil. De forma bem resumida, o que foi mostrado é o que a literatura tem mostrado já para a gente há alguns anos. Desses três enxertos, o enxerto do sangue periférico, o mais conhecido como PRP, o plasma rico em plaquetas, tem mostrado assim vasta literatura favorecendo o seu uso para as mais diversas lesões. Lesões musculares, tendinopatias, as tendinites e as tendinoses, artrose e lesões degenerativas, os mais diversos aspectos, a literatura tem favorecido o uso do PRP e muitos países do mundo têm usado com bons resultados. Em relação aos outros dois enxertos, os enxertos de gordura provenientes da gordura e os enxertos provenientes da medula óssea, da bacia, muitas vezes isolando ou não as células-tronco, também tem resultados promissores na literatura, mas ainda estão faltando mais trabalhos maiores comprovando os resultados que a gente tem visto nessas primeiras séries de trabalhos. De maneira geral, medicina regenerativa crescendo muito no mundo, com resultados favoráveis, o mais importante de tudo, extremamente seguro, sem efeitos colaterais e sem grandes complicações relatadas, e é algo que nos próximos anos a gente vai estar cada vez mais se confrontando com isso. Segundo ponto, também bastante discutido no congresso, a respeito da pubalgia. O que é pubalgia? Pubalgia é uma dor na região mais interna das coxas, misturando até um pouco com o pé da barriga, que é a região do pubis mesmo. Tá? Por isso que chama pubalgia, dor no pubis. E isso é uma lesão muito frequentemente vista nos esportes em que trabalha-se com mudança de direção e aceleração e desaceleração muito bruscas, como o futebol, o rugby, às vezes o tênis, tá? Esportes de luta que trabalham com muito chute, o MMA, o taekwondo, o boxe tailandês, o muay thai, todos esses esportes podem ter uma incidência bem grande de pubalgia, sendo que o futebol e o rugby são os campeões. E por que a pubalgia preocupa tanto a gente?
porque ela gera uma limitação muito grande no esportista. Então, muitos esportistas têm que interromper por completo a sua atividade física e o seu treinamento, e muitas vezes uma competição importante, por conta dessa dor que a pubalgia gera e da limitação extrema. E, além do mais, os períodos de reabilitação que a pubalgia impõe muitas vezes são períodos longos, limitando o atleta e mantendo ele afastado da atividade que ele gosta de praticar durante longos períodos. O que mudou? O que a gente está discutindo? De maneira geral, nós temos cada vez mais compreendido melhor a pubalgia e as suas diversas causas. Não existe uma causa específica para a pubalgia, alguma coisa que gere isso, tá? Existe uma miríade de causas, grandes fatores interferindo na mecânica da bacia com a coluna lombar, e nesse contexto os quadris são de extrema relevância. Então, como vocês já me viram falando em alguns vídeos aqui, quadris que não se movimentam bem sobrecarregam muito a região do pubis, e isso é uma causa frequente de pubalgia e tem que ser investigada. Então o mundo está compreendendo cada vez melhor essas causas da pubalgia e logo a gente está aprendendo a tratar cada vez melhor a pubalgia. Foram apresentados vários trabalhos e vários métodos de tratamento, e o mais importante é, independente do método, a gente tem alcançado a cura, a resolução dos sintomas e colocado esse esportista de volta ao seu esporte, na extrema maioria das vezes, praticamente em 100% das vezes, seja com tratamentos conservadores bem conduzidos, com a reabilitação, seja com tratamentos cirúrgicos na outra ponta. Existem grupos que defendem os mais diversos tipos de tratamento e o mais importante é você saber trabalhar com todos eles para adaptar para cada esportista, para cada atleta, o que for melhor para o caso dele. A informação mais importante é: os atletas estão voltando para os seus esportes e no mesmo nível pré-competição na maioria das vezes. Terceiro assunto bastante discutido no Congresso e que também tem sido falado em muitos outros congressos e a literatura tem colocado cada vez mais trabalhos falando a respeito disso. A necessidade de critérios de liberação para retorno ao esporte. Como assim? O esportista ou o atleta profissional se lesionou. Nós estamos tratando ele, seja com cirurgia, seja com reabilitação. Quando que eu libero esse esportista ou esse atleta para voltar à sua atividade fim? A atividade que ele praticava mais frequentemente, mais gosta de fazer. Isso é muito difícil e isso tem oscilado muito ao longo da história. Por exemplo, a gente tem visto cada vez mais em relação à reconstrução do ligamento cruzado anterior. Durante muitos anos a gente buscou liberar o quanto antes o nosso atleta com o ligamento cruzado anterior reconstruído, o LCA, para o seu esporte. Vamos fazer ele voltar com 4 meses, com 5 meses logo. E a gente foi vendo, a história foi ensinando para a gente, e é importante que a gente aprenda com a história para não repetir erros, que a gente conseguia sim fazer esse esportista voltar à sua atividade esportiva. Porém, esses atletas esportistas que voltavam muito cedo tinham uma alta incidência de nova lesão, de reruptura do ligamento. Então, o ponto que nós estamos hoje, não só em relação ao cruzado anterior, mas em relação às lesões de menisco, em relação aos tratamentos do quadril, como impacto femoroacetabular, lesão do labro, as lesões labrais do ombro, é encontrar o equilíbrio entre devolver o nosso esportista para a sua atividade o mais rápido possível, desde que em segurança e com a maior chance de sucesso, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Ou seja, eu quero que o meu atleta volte e não tenha uma nova lesão. Isso que é importante. Então não adianta nada eu parar, me tratar, dedicar tempo, voltar rápido para a minha atividade e daqui 3 meses eu tenho nova lesão e tenho que parar tudo de novo para me reabilitar. Às vezes é muito melhor eu voltar um pouco depois, em melhores condições e não ter mais nenhuma lesão. Eu perco menos tempo de atividade esportiva e garanto mais saúde para o futuro. A gente está avançando muito nisso, no estabelecimento desses critérios, e estamos determinando isso para cada tipo de esporte, para cada tipo de lesão. A gente está aprendendo como fazer isso, graças também à qualidade cada vez mais superior
da nossa fisioterapia, dos nossos fisioterapeutas, que estão cada vez mais competentes com isso e trabalhando cada vez mais integrado com nós médicos, tá? Isso é importante que a equipe toda trabalhe em conjunto para o sucesso no retorno desse atleta no mesmo nível em que ele estava. Um quarto tema que também se falou bastante, não podia deixar de estar fora, sempre que a gente fala de esporte, ainda mais quando envolve corrida, tem que se falar. Dor na perna do atleta, dor na perna do esportista, do corredor, mais especificamente, que é onde tem maior frequência dessa lesão. É aquela famosa canelite. Todo mundo que gosta de correr, mesmo corredor de rua, amador, ouviu alguém falar que teve, ou conhece alguém do seu grupo de corrida que teve, ou mesmo já experimentou aquela dor na canela, que também tem múltiplas causas e que cada vez mais a gente tem entendido melhor essas diversas causas e aprendido a tratar cada uma delas de melhor maneira. Não só a tratar, mas a prevenir também, que é o mais importante. Então é muito importante que o esportista, o atleta, que quer correr, que pretende correr ou que já está correndo, tem o objetivo de aumentar volume, tem uma prova em mente maior, mais importante, faça uma avaliação com o seu médico ortopedista, com o seu médico do esporte, com o seu fisioterapeuta, para evitar que essa lesão apareça. E no surgimento de dor na perna, não vá levando, empurrando com a barriga. Um dos diagnósticos de dor na perna do atleta é uma fratura por estresse. E essa fratura ela pode se tornar extremamente grave, especialmente quando vai se empurrando com a barriga essa dor. Então, não faça isso, isso é perigoso. Começou a sentir desconforto na perna ao correr, procure o seu médico ortopedista, investigue a causa, que quanto mais precoce, melhores soluções nós temos para oferecer e mais simples. Quanto mais a gente vai empurrando, a gente vai transformando a lesão em algo mais complexo, logo os tratamentos também serão mais complexos e provavelmente o seu tempo afastado da sua atividade vai ser maior. Não negligencie seus sintomas. Quinto tema, sempre presente, a gente não podia deixar de falar dos meniscos, né? E o que tem de novo, o que a gente está aprendendo e discutindo mais em relação aos meniscos? Primeiro que tratar a lesão de menisco, deixar o paciente, o esportista, o atleta sem dor, a gente conseguia fazer isso. Só que às custas de alguns procedimentos, algumas intervenções cirúrgicas, em que muitas vezes a gente devolvia esse esportista para o seu esporte de maneira muito precoce, muito rápido. A gente acompanhou isso, vários jogadores de futebol que após operar uma cirurgia de menisco e ressecar um pedacinho do menisco, fazer uma meniscectomia, um mês depois estavam jogando Copa do Mundo. Qual o problema? O problema é que a médio e longo prazo esse esportista poderia e tem mostrado que muitas vezes tem uma evolução negativa para um joelho com artrose, tá? Então nós temos cada vez mais valorizado os outros tratamentos do menisco, a preservação do menisco, tá? Seja às custas de melhores tratamentos conservadores, quando isso é possível, às custas de uma boa fisioterapia, de uma reabilitação adequada e muitas vezes de algumas infiltrações para tirar a dor do paciente e ele conseguir reabilitar e a gente tentar manter aquele menisco ali, mesmo que às vezes ele não esteja tão bom, e dar até uma chance de cicatrizar quando isso é possível, a lesão permite isso, ou quando são lesões maiores e é possível que esse menisco seja costurado, seja suturado e preservado para que esse joelho não evolua ou tenha uma chance menor de evoluir para uma artrose futura. Isso é o que tem se falado cada vez mais e as técnicas estão melhorando nesse sentido, nos dois sentidos, tanto de preservar com um bom tratamento conservador, quanto de preservar com uma boa cirurgia, para que no futuro o nosso atleta não tenha problemas, o nosso esportista não tenha problemas, o nosso atleta do dia a dia não tenha problemas. Para finalizar, aí não falando de nenhuma lesão específica, o ponto alto do congresso para mim, eu acho que foi a tarde final em que houve as discussões multidisciplinares. O que é isso? Envolvendo
todos os agentes preocupados e que estão no dia a dia do esportista. Médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, pessoal às vezes até que não é da área da saúde, como o pessoal da imprensa estava lá. Então, para mim, isso gerou discussões do mais alto nível. Foi muito interessante poder ouvir as pessoas das mais diversas áreas e a experiência delas em relação ao esporte. É muito importante essa troca de informações. Então, nessas mesas finais foram discutidos esportes específicos nas diferentes mesas. Uma mesa só falando dos esportes de rua, corrida, ciclismo, triatlo. Outra mesa falando dos esportes de treinamento muscular, de força muscular, de resistência, crossfit, musculação. Outra mesa falando das lutas, dos esportes de contato, judô, jiu-jitsu, MMA. E uma mesa que não podia faltar do futebol, inteiramente dedicada ao futebol. Foram sensacionais essas mesas, discussões de níveis altíssimos, discussões que extrapolam a parte simplesmente médica ou de saúde do esporte, como por exemplo, para mim foi muito bacana uma palestra que o Pedro Rizzo, que é um lutador famoso, campeão nosso aqui do Brasil, deu a respeito da importância dos projetos sociais para o esporte e como o esporte salva vidas, como o esporte integra as pessoas na sociedade e é uma ferramenta de inclusão social. Foi sensacional essa palestra do Pedro Rizzo e isso faz a gente botar a mão na consciência e pensar como que realmente a gente tem que trabalhar para ajudar os outros. Esse para mim foi o ponto alto do Congresso, foi o encerramento do Congresso. A comissão organizadora está de parabéns, eu tenho muitos amigos que participaram da organização do Congresso e quero aqui deixar os meus parabéns formais a toda a comissão, eu não vou citar nomes porque são muitos, mas realmente a diretoria da SBRAT, que é a sociedade organizadora, e todos os envolvidos da Comissão do Rio de Janeiro estão de parabéns por um congresso magnífico que organizaram. Eu saí de lá muito feliz. Então, como recado final, o que eu acho que é importante destacar, resumindo tudo isso? Não é só tão importante o que era o nosso principal objetivo, sempre foi e sempre vai ser, de colocar o nosso atleta em ótimas condições de retorno à atividade esportiva o quanto antes, porém de maneira mais segura possível para médio e longo prazo. Eu quero colocá-lo de volta, reabilitado da lesão, mas eu quero que ele não tenha novas lesões. Esse é o primeiro conceito importantíssimo de todo mundo que trabalha com a saúde do esportista e de quem é esportista. Você tem que voltar para o seu esporte e evitar lesões futuras. E tem vários aspectos envolvidos nisso que eu discuti aqui um pouco antes. Segundo recado, não é somente uma preocupação nossa que o nosso atleta, o nosso esportista, volte no ótimo estado para o seu esporte. Nós estamos muito preocupados e queremos garantir a saúde futura desse esportista. Muitos esportistas, quando a gente fala de atleta de rendimento, mais ainda, não levarão até o fim da vida a sua atividade esportiva no nível alto. Mas a gente quer que ele leve no nível mais saudável possível, que se mantenha fazendo o esporte o maior tempo possível. É o conceito de longevidade esportiva. Então eu discuto muito isso com meus pacientes aqui. O que é mais importante para você? É fazer o máximo de esporte possível agora e talvez nos últimos anos, daqui a alguns anos, você não poder mais fazer esporte de tantas lesões que você adquiriu? Ou você talvez não exagerar agora, claro que por caso de quem não é esportista de ponta, atleta profissional, você talvez não exagerar agora, mas se manter fazendo esporte o maior tempo possível da sua vida, se possível até o último dia da sua vida. Isso é o mais importante. Esporte a vida toda, gente. Ninguém tem que ter essa ânsia por exagerar agora e daqui a pouco ficar privado de fazer a atividade que gosta, tá? Então talvez esse seja o recado mais importante. O Congresso tentou passar um pouco disso, mas aqui do vídeo e do que eu passo com meus pacientes o tempo inteiro.
Nós temos que devolver o nosso esportista nas melhores condições possíveis para o seu esporte, o mais precoce possível, desde que em segurança. Porém, nós temos que garantir e prezar pela saúde a médio e longo prazo desse esportista. Nós queremos vocês saudáveis e praticando esportes até o último dia da sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.